Olá, hoje eu vou dar uma dica rápida para você não ficar na fila do INSS mais do que necessário, ok? A fila já está muito grande, então nós podemos evitar isso aí, ok? Nós temos acompanhado de perto, e você deve estar vendo aí também, né, a questão do atraso do INSS para conceder os benefícios, né, para os segurados. A mídia, televisão, rádio tem divulgado, e você deve estar vendo isso daí, né? O governo disse que colocaria militares, funcionários aposentados para agilizar o andamento dos processos, mas, na verdade, até agora, benefício ou prática disso daí nós não temos visto, né? Os benefícios continuam atrasados. Inclusive, em alguns casos especiais, nós somos obrigados aqui no escritório a interpor mandado de segurança para agilizar o recebimento. Quando uma pessoa está em estado de necessidade muito grande, tem problema de doença, então os juízes têm concedido mandado de segurança para mandar imediatamente conceder o benefício, né? O imediatamente que não é imediato também, porque o mandado de segurança ele demora um tempo para tramitar também, tá? Mas vamos lá então, vamos para as dicas de hoje aqui, e preste bem atenção numa diferença que eu vou te dar um pouquinho mais adiante aí. Vamos lá. Se você está prestes a se aposentar, ou seja, ainda não conta com o tempo com o tempo ou com a idade para dar entrada no seu pedido, tá? Nesse caso, ó, veja bem, você não conta com o tempo e ainda falta algum requisito ainda que está para ser implementado. Então, nesse caso, é interessante você consultar um especialista, tá? Consultar um advogado especializado em direito previdenciário. Outro dia eu peguei um vídeo aqui, a pessoa falou assim, o doutor está querendo vender o serviço dele e tal. Na verdade, eu estou alertando você para você não perder tempo maior do que o necessário. Você vai consultar o advogado da tua confiança, mas presta bem atenção se o que eu disser aqui, no final, mesmo você sem uma formação jurídica, você vai entender que isso é verdadeiro e é necessário. O advogado ele vai poder analisar e, se preciso for, arrumar os seus dados junto ao INSS, consertar o teu cadastro, tá? Que é chamado de CNIS. Veja a importância disso. Muitas pessoas que nos procuram, depois de ter aguardado meses na fila do INSS, ficam lá meses achando que iriam se aposentar bem rapidamente. Por quê? Porque contaram, por exemplo, de cabeça a idade e o tempo de carência. Por exemplo, eu tenho 65 anos, já contribuí mais de 15 anos, até dezembro de 2019, logo eu estou aposentado, vou lá e vou dar entrada na aposentadoria, tá? Outras pessoas acham que estarão se aposentando no mês que vem, ou daqui 2 meses, daqui 3 meses, e, na verdade, para essas pessoas, tanto do primeiro exemplo quanto do segundo, para o INSS, para algumas dessas pessoas, essas pessoas não preencheram os requisitos legais. E por que a importância, então, de fazer uma checagem? Porque no seu cadastro lá no INSS, que é o chamado CNIS, que é uma gíria esse CNIS, né? O nome lá é CNIS, mas todo mundo chamou de CNIS e ficou CNIS, né? Alguns chamam de CNIS, CNIS, é o seu cadastro nacional junto ao INSS. Esses dados muitas vezes estão errados, ou com pendências, ou com informações que não deveriam estar lá. E o que é que vai acontecer? Assim como no exemplo acima, você que é um homem, dá entrada numa aposentadoria porque completou 65 anos de idade, ficou aguardando na fila, espera que hoje uma espera de mais ou menos de 90 dias, quando na verdade deveria ser metade disso, né? E aí
ao invés de receber a sua aposentadoria, você vai receber o quê? Uma carta de exigência, chama-se o documento, carta de exigência. Por quê? Porque você não tem o tempo de carência, por exemplo, lá no teu CNIS. O tempo que está lá está marcado errado, tem erro. Então, o que vai acontecer? Ao invés de se aposentar, você vai receber essa carta e vai ter que providenciar algumas... vai ter que arrumar alguns documentos, ou através de uma medida judicial, você vai ter que consertar o que está errado lá. E você vai voltar para o fim da fila. Isso tudo por quê? Porque os dados do CNIS estão equivocados e você não arrumou isso antes de dar entrada. Ok? Então, é importante ou não é? É importante, né? É a sua vida. Então, você tem tempo para fazer isso, presta atenção. Bom, eu quero lembrar que isso é apenas um exemplo, tá? Por quê? Aqui no escritório, o nosso especialista nessa área aí, Dr. Fábio Gomes de Oliveira, ele já cansou de ver casos de empregados que tiveram a sua carteira de trabalho assinada sem que o empregador tivesse de fato levado esse registro nos órgãos competentes. Então, o INSS não reconhece esse período, porque ele nem sabe disso, né? Não reconhece nem como período trabalhado e nem como tempo de carência. Então, para isso tem solução? Tem. O advogado vai requerer a verbação desse tempo e quem vai pagar essa conta é o empregador que praticou esse ato, ou seja, assinou e não mandou, não recolheu o INSS e tudo mais. Ou é o empregador ou é o Estado, se não houve fraude, né, da sua parte, né? Empregador ou Estado. Porque o Estado tem o dever de fiscalizar as relações de trabalho, né? Então, quem não pode se prejudicar é você, né, o segurado, né? Então, você quer ver um outro exemplo? É o caso das pessoas que recolheram valores menores do que aqueles exigidos pela lei. Então, a lei, ela coloca percentuais, né, dependendo do tipo de categoria. Se você recolheu errado, né, você vai precisar regularizar isso, porque esse pagamento a menor, ele não permite que você aposente. Está errado, tem um erro de inconsistência no seu CNIS. Então, eu vou te dar a primeira dica aqui para você que não é um grande conhecedor das regras, tá? E não souber interpretar um CNIS, que é uma minoria que sabe, quem é que sabe? Porque ele é complicado, ele é complexo. Você procure quem sabe, né? Tem algum parente que trabalha no INSS? Não tem? Procura um advogado da tua confiança, um especialista. Não adianta você procurar um advogado civilista, criminalista, porque ele não vai conhecer, né? Um advogado que mexa com previdência, para você não perder mais tempo, né, do que o necessário lá para arrumar as suas pendências, tá? Faça tudo isso daí antes de dar a entrada, se você ainda tem tempo, né? Ainda tem um tempo ainda para preencher os requisitos. Agora, por favor, presta atenção no que eu vou dizer agora para você não confundir, tá? Máxima atenção no que eu vou dizer agora. Não confunda as coisas. Se você sabe, olha, é uma situação diferente. Você sabe, tem certeza que já preencheu os requisitos, ou seja, nesse exemplo da aposentadoria, você sabe a sua idade, naturalmente, né, absurdamente, né, 65 anos. Completei 65 anos de idade. E você sabe também que você tem o tempo de carência suficiente. Você sabe, ó, por exemplo, eu contribuí muito mais do que 15 anos, que é a carência, né? Era a carência para dezembro de 2019. Eu já tenho 20 anos, então eu tenho certeza que está tudo certo, né? Então, se você sabe, você dá entrada, mesmo que tenha erros no seu CNIS. O advogado, ele vai olhar lá e falar, puta, o seu CNIS está cheio de erros. Mas nós temos que dar entrada sim e vamos consertando depois, porque você não consertou antes.
por que que dá entrada assim mesmo? Por quê? Só assim é que você vai receber os atrasados desde a data que você entrou, porque a aposentadoria ela começa a contar da data da entrada, que você deu entrada, tá? Então, mesmo que você demore bastante na fila, né, demora para sair a sua aposentadoria, você vai receber os atrasados desde a data que você entrou. Ok? Então preste atenção para não se confundir, né? A dica que eu me referi é uma dica para as pessoas que estão ainda prestes a se aposentar, ou seja, vou me aposentar daqui 3 meses, deixa eu olhar meu CNIS, vou me aposentar daqui 1 ano, pode já vendo o CNIS, tá? 6 meses, 2 anos, tem erros que demora tempo para você arrumar. Então essas pessoas sim devem arrumar a casa, acertar o CNIS, deixar tudo redondo, né? Para dar entrada com tudo certinho, ok? Assim, fica uma outra dica. E essa dica é legal, é importante, tá? Veja um vídeo nosso aqui, feito pelo especialista, o Dr. Fábio Gomes de Oliveira. O vídeo, o nome dele é Adiante a Sua Aposentadoria. Tá? Nesse vídeo aí, ele vai fundo sobre os requisitos, ele vai com pormenores. Aqui eu dei uma dica para alertar você e ali ele vai fundo nos requisitos e nos dados que você deve analisar no seu cadastro do INSS, o chamado CNIS, tá? Então, o nome do vídeo é Adiante a Sua Aposentadoria, tá? Por exemplo, nesse vídeo ele responde uma pergunta como essa aqui, ó. Você sabia que com um CNIS limpo você pode se aposentar mais rapidamente? Tá? Depois ele segue respondendo, né, que o CNIS é uma espécie de raio-x, é um raio-x laboral, né, da vida do segurado. Ali consta todas as pendências, tudo que preciso saber sobre a vida laboral do contribuinte vai se saber ali. Então, preste bem atenção nessa dica, assista esse vídeo, porque é uma verdadeira aula com pormenores sobre seu cadastro, ok? Onde o especialista mostra detalhes, o que deve conter um CNIS enxuto, limpo, pronto para aposentar sem perda de tempo, ok? Bom, esse aí foi a nossa dica de hoje, foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, tá? Dá um like no nosso vídeo, compartilhe esse conteúdo nas redes sociais e com os familiares e amigos. Se inscreva no nosso canal, clica aqui no sininho, por quê? Isso vai fortalecer o nosso canal e poderemos ajudar cada vez mais pessoas, ok? Dúvidas e sugestões podem enviar pelo canal mesmo, pelo e-mail ou por nossa página na web, tá? A página é www.ggradvogados.com.br, ok? Então, um grande abraço, fique em paz, muita força e energia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.